Olá pessoal, então a gente está aqui agora para a colagem dos attachments, tá? Esse procedimento que eu acho fundamental para o sucesso do tratamento com Invisalign. Por quê? Porque nada adianta de toda a simulação virtual ter sido bem planejada, bem executada, se depois eu não fazer a colagem dos attachments na posição e no tamanho preciso. Então, todo aquele planejamento 3D minucioso pode ser perdido se esse procedimento clínico não for bem realizado. Então vamos lá, passo a passo aqui. Já está a profilaxia feita. Eu gosto de fazer o condicionamento ácido total, né? Eu acho ainda um procedimento mais confiável. Então ácido, adesivo e depois colocar os templates com a resina que eu uso Z100, tá? Um pouquinho de excesso para que depois eu tire as rebarbas e não colocar menos para que depois infiltre pigmento entre o attachment e o dente, dando uma coloração escura e desagradável para o paciente. Então vamos lá. Agora então eu vou condicionar, depois adesivo e vou colocação do template e remoção dos excessos. Vamos lá, bora lá. Lembrando, mais uma vez, profilaxia já foi feita, correto? Vira um pouquinho para cá. Uma dica que eu dou, pegue já a placa depois do template para ver direitinho a posição dos attachments. Você coloca daí o adesivo e o ácido na região que mais te interessa. Se você quiser trabalhar também com adesivo autocondicionante, fique super à vontade. Eu, como eu falei, eu prefiro ainda o ácido, o condicionador ácido e depois o adesivo. Lili, me alcança então as placas número 3? Me alcança aqui, por favor. Obrigado. Pode deixar aqui. Os templates pode botar aqui em cima para mim. Ah não, os templates já estão. Pessoal, eu já preenchi então previamente os templates. Eles estão aqui nessa caixinha para não polimerizar, tá ok? Se quiser preencher na hora também fique à vontade. Eu tento otimizar o tempo, né? Já que esse sugador aqui é um pouco desconfortável para o paciente. Então quanto mais rápido for esse procedimento agora, melhor. Então agora vamos aplicar o adesivo. Polimerizar rapidamente então. Colocando então agora o template com um pouquinho de excesso, tá? Então ele tem assim, ó, um pouquinho de excesso nesses casulos, onde eu coloquei então previamente a nossa resina. Pressiona um pouquinho então esse template, para que ele se insira bem, para que essa placa se adapte bem aos dentes e agora polimerizo, ok? Vamos lá. Essa leve pressão serve para acomodar, para adaptar bem a placa junto ao dente do paciente. Eu prefiro só agora aplicar o adesivo na arcada superior, primeiro fazer toda a arcada inferior, para depois agora só aplicar o adesivo na arcada antagonista, evitando contaminação. Se quiser começar pela de cima, tanto faz.
template superior. Polimerização, pressão e polimerização. Vamos lá. Então agora eu vou tirar esse sugador Nola, tá? Ele é um pouco desconfortável, mas ele é imprescindível para ter um bom controle de salivação e de umidade durante a colagem do attachment, tá? E vem também um momento crítico, que é o quê? Que é a remoção do template. Aqui então eu costumo remover do último dente puro lingual e vou puxando ele devagarzinho. Geralmente eu explico para o paciente, ó, algum vai soltar e a gente vai precisar recolocar. Geralmente costuma soltar, tá? Eu explico isso para o paciente, apesar de não costumar soltar, mas para que ele já se prepare, né? Então, ó, tá aqui o template íntegro com todos os attachments presos no dente do paciente. Vamos para a arcada superior. Mais uma vez, toda a resina no dente do paciente. Agora vem uma parte que costuma incomodá-lo um pouquinho, que é a remoção dos excessos. Posso tirar os excessos mais grosseiros com uma cureta, tipo aqui eu estou usando unha de gato. E depois eu costumo usar o quê? Um kitzinho de polimento de resina, tipo essas pedrinhas Arkansas e essas pontas de polimento, tá ok? Vamos lá, vamos começar. Nos locais de retração gengival sempre é chato polir esses attachments, né? Então a gente tem que ir com muito cuidado. Então vamos lá, pessoal. Eu costumo avisar para o meu paciente que essa é a consulta mais demorada e mais sofrida do tratamento com Invisalign. Por quê? Porque eu costumo usar muito attachment. Por exemplo, na arcada inferior, essa paciente só não tem attachment no dente 37, em todos os outros ela tem attachment. Eu acredito que o plástico é o fio e o attachment é o bracket da metodologia convencional, do aparelho fixo tradicional. Ou seja, eu preciso ter um bom apoio para que esse plástico movimente o dente da maneira que eu quero. Então, tem muito attachment aí sendo colado e é por isso que eu preciso ter bastante tempo, bastante calma para fazer o attachment na posição que eu planejei, para que essa placa agora se assente bem. Vamos testar então. Dá mais trabalho, né? Sempre tem que avisar para o paciente que dá muito mais trabalho para tirar e colocar. Mas isso também é só costume, é só nas primeiras semanas. Tá aí, ó, encaixadinho. Dá um sorriso lá para a câmera, ó. Bora lá. Outro detalhe bastante importante. Nesse momento é bastante
interessante intensificar o uso de mordedor, tá ok? Para que a placa se assente bem. Sempre que as placas são trocadas, nos dias seguintes, bastante mordedor, mas essa daí é uma etapa fundamental. Muita gente me pergunta também, o que eu faço se um attachment cai? Até durante o tratamento, daí a gente pega uma tesoura, guarda isso até o final, isso é importante a gente manter, e por exemplo assim, ó, desse último molar o attachment soltou. Mesmo agora, eu prefiro cortar a plaquinha de template, adicionar resina aqui e voltar a boca do paciente só aquele dente em questão, tá? Mesmo hoje. E claro, isso se torna extremamente fundamental quando for ao longo do tratamento, porque a placa de template não vai mais encaixar, né? Se for já no estágio, por exemplo, 15, 20 e assim por diante, ok? Daí a gente tem que cortar, se torna primordial. Mas hoje também é interessante, para ser mais confortável para o paciente do que colocar o template inteiro. É mais preciso, é mais difícil de desencaixar alguma região e não se assentar bem aquele dente que soltou a taxa. Tá dada a dica e bora lá, vamos conhecer mais o Invisalign.